Rádio T apresenta Entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. E hoje a Rede T de rádios dá sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Começamos ontem. Ontem nós ouvimos o candidato do MDB, João Arruda, e hoje nós vamos conversar aqui na Rádio T com o candidato do PSOL, que é o professor Piva, que já está conosco. Bom dia, professor. Bom dia. Só lembrando que a entrevista tem a mesma duração para todos os candidatos, 25 minutos, e ao final todos terão 30 segundos para responder a seguinte pergunta: como governar o Paraná de forma eficiente? Os temas da entrevista serão plano de governo, envolvendo as principais áreas, finanças, segurança pública, saúde, educação, e também vamos falar a respeito de corrupção. Só para falar um pouquinho do histórico do professor Piva, para quem não conhece, o professor Piva é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é professor na rede pública, já foi candidato a deputado estadual e disputou 2 vezes a prefeitura de Almirante Tamandaré e concorreu ao Senado outras 2 vezes. Eu começo perguntando, então, para o professor Piva, a respeito desse cenário que nós temos hoje. Hoje, falar de partido político é muito difícil, né? Porque, de um modo geral, os partidos políticos estão bastante desmoralizados. E o PSOL teve um posicionamento de defesa do presidente Lula, que está preso em Curitiba, o que acabou, é claro, também tendo uma certa rejeição. Como é que vocês do PSOL encaram ou tentam fazer um distanciamento do PSOL e do PT, professor? O senhor que já foi filiado ao PT, né? Isso, mas eu queria pedir 30 segundos, que eu queria me dirigir aos caminhoneiros aqui. Eu quero, antes eu já respondo a pergunta. Pois não. Mas até fazer uma confidência para eles, né? Que a minha mãe, que ainda está viva, sabe que o meu sonho de menino era ser caminhoneiro. Eu acabei viajando pelos livros e hoje sou professor. E dizer aos caminhoneiros que na greve deles, aliás, tenho orgulho de dizer isso, eu fui o único dos candidatos que apoiou a greve e teve uma situação que me emocionou muito. Em sala de aula, uma aluna daquelas mais discretas, perguntou: professor, você está apoiando a greve dos caminhoneiros? Eu falei: eu estou. Aí ela fez uhul, ela deu um gritinho assim. Aí no recreio ela veio falar comigo. O pai dela era um caminhoneiro. E aquilo me marcou. Ela me disse o seguinte: professor, você viu que os colegas estão reclamando que está faltando coisa nos mercados? Lá em casa falta coisa o mês inteiro, porque o meu pai mal consegue pagar a pressão do caminhão. Então, quero aqui render essa homenagem aos caminhoneiros, que eu sei que nesse momento estão nos ouvindo. Voltando ao que você perguntou, eu prefiro me ocupar em falar do PSOL, né? Como você disse, eu já fui do PT, saí, organizamos o PSOL, tá aqui o Leandro Dias, nosso presidente estadual do PSOL. A minha preocupação maior, como vou te dizer, é falar bem do PSOL e do nosso plano. Mas tem como diferenciar, para o ouvinte que está nos ouvindo, o que acontece? Quando o PT teve esses escândalos de corrupção, prisão do Lula, ele de certa forma acabou impactando também na esquerda de um modo geral, não apenas no PT, nos outros partidos também. Então eu pergunto, qual é a diferença entre o PSOL e o PT? Muito apropriada a sua pergunta. A diferença fundamental é que o PT, num momento histórico, ele optou pelo outro lado. Quando o Lula é eleito, ele lança aquela carta ao povo brasileiro, e quem não se recorda, o primeiro nomeado dele foi justamente o Henrique Meirelles, que hoje, o que o PT fala dele, eu nem posso falar aqui no teu programa, que senão vão me censurar, mas foi o primeiro nomeado do Lula. Eu até costumo comparar isso com uma história que a minha avó contava, e ela dizia o seguinte, que quando você vende a alma pro diabo, no começo é uma beleza, mas um dia ele vem e busca você. Ele vem cobrar depois, que né? é isso que aconteceu com o Lula. Porque essa gente que se agarrava com ele, que, enfim, quando ele estava por cima e tal, agora trancafiou ele aí. Enfim. O senhor acha que a prisão do Lula é justa? Olha, eu não sou advogado, não conheço, não sei. Eu acho que tem mais gente que devia estar na cadeia e não está, né? Agora, como eu disse a você, nós organizamos o PSOL a partir da hora que a gente entendeu que o PT optou por um programa diferente daquele que a gente defendia. Então, eu quero dizer a você que nos ouve, que nós, o PSOL, continuamos naquela mesma linha. Nós somos defensores de um mundo diferente, de um mundo melhor, de um mundo onde reine a justiça e a igualdade para todos os outros. Ou seja, nós, o PSOL, queremos uma transformação.
E a minha candidatura hoje ao governo e os nossos candidatos representam isso. Nós queremos transformar o estado do Paraná. E o que é transformar? Bom, primeiro seria a única vez em quase 200 anos que nós teríamos no Palácio Iguaçu um legítimo representante do povo que vive do próprio trabalho. E que, com toda certeza, vai colocar o governo, o Estado, a serviço da maioria do povo. Esse é o nosso projeto transformador. Professor, o que o senhor destaca do seu plano de governo, né? O plano para os próximos anos do Paraná? O nosso plano de governo tem como ideia um respeito absoluto ao povo contribuinte, trabalhador, às suas lutas, um respeito aos serviços públicos. Nós achamos fundamental que tenha um serviço público de qualidade. Nós temos também a referência de um respeito grande ao meio ambiente. Mas o fundamental é isso. Nós queremos um governo que esteja a serviço da grande maioria. Ao contrário do que ocorre hoje no governo Beto Cida Ratinho, que é um governo voltado aos interesses das suas famílias, dos seus amigos, dos seus correligionários. Nós queremos que o governo esteja à disposição da grande maioria do povo paranaense. Dentro desse assunto que envolve plano de governo, é claro que uma das principais demandas hoje no Paraná é a falta de segurança pública. E nós temos dados que foram levantados pelo Instituto Nacional de Informações Penitenciárias, que mostram que no Paraná nós tínhamos em 2017 51 mil presos, né? Só que o número de vagas dos presídios é desproporcional ao número de presos. E, por outro lado, o senhor é professor e sabe muito bem que para resolver a segurança pública não é apenas a prisão. Inclusive, no seu plano de governo, tem uma frase que fala que prender não está resolvendo o problema. Aí eu pergunto, como é que resolve? Pois é, isso que você fala me preocupa, porque se a justiça resolver prender todo mundo, quantas vagas novas eu vou ter que arrumar o ano que vem? Só para a família do Beto Richa já vai me dar um trabalhão danado. Este modelo que aí está, e você que me ouve sabe disso, está absolutamente falido. Ele não tem resolvido. O governo Beto Richa Cida Ratinho optou em fechar escolas, em demitir professores e investir na abertura de presídio. No nosso plano está previsto a ideia de que a Defensoria Pública funcione. E se ela funcionar, nós temos a condição de muitos que estão indevidamente presos, que até já cumpriram a sua pena e que não têm recursos para pagar advogado, possam, com esse trabalho da Defensoria, inclusive, enfim, diminuir essa superlotação das cadeias, das delegacias e criar as condições para que os investigadores possam trabalhar. E em relação à falta de estrutura da Polícia Militar, Polícia Civil, nós sabemos que em todo o Paraná faltam delegados, faltam inclusive coletes balísticos, né, para os policiais militares que trabalham muitas vezes com esses coletes vencidos. Como é que o senhor pretende administrar essa situação? Então veja que você e toda a imprensa e o povo paranaense é testemunha disso. Falta tudo. Em Almirante Tamandaré teve um PM que sofreu um acidente empurrando a viatura porque falta de gasolina. Agora eu quero lembrar ao ouvinte que teve um escândalo envolvendo um primo do Beto Richa, que era justamente desviando dinheiro do conserto de viaturas. Quero lembrar ao ouvinte que falta dinheiro para a polícia, mas não faltou dinheiro para jatinho, para aluguel de helicóptero, para auxílio moradia, para pagamento de aposentadoria de ex-governadores. Ou seja, eles têm um discurso de que falta dinheiro para nós. Para eles, para os privilégios dessa gente que aí está desde o século XIX ocupando o poder, para esses privilégios não faltam. No nosso governo, nós vamos acabar com esses privilégios. Vamos ver o que é possível reverter em favor da grande maioria. 7h35, nós estamos conversando com o candidato ao governo do Paraná pelo PSOL, o professor Piva. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio T. Basta entrar na página lá da Rádio T, que você consegue também acompanhar a entrevista pelo Facebook. Professor, eu noto que o senhor faz um discurso, claro, bastante contrário ao governo atual, aos outros candidatos, Cida Borghetti e Ratinho Júnior, né, que faziam parte do governo do Beto Richa, mas por um outro lado tem um outro candidato que usa o mesmo discurso, que é o candidato do MDB, o João Arruda. Afinal de contas, quem é o verdadeiro candidato de oposição nessa eleição? Então, observando o lado que cada um tem, nós, o pessoal, temos um lado bem definido. No Paraná, a nível nacional,
o nosso lado é das causas de interesse do povo. Por exemplo, a nossa bancada em Brasília esteve firmemente defendendo os interesses dos trabalhadores. A lei da reforma, da revisão da lei trabalhista, foi um projeto que o pessoal lutou de todo jeito em favor do povo. E aqui no Paraná, a maioria dos deputados ficaram a favor, inclusive o deputado que você citou, que agora é candidato a governador. Então, assim, na verdade, tirando o PSOL, as opções são poucas aqui no Paraná. Nos últimos 36 anos, 6 famílias governaram o Paraná. Dessas famílias, 2 governaram por 24 anos. Uma que é a família do Beto Richa e a outra que é a família do João Arruda. Chegou a hora de uma outra família, a que eu represento, que é a família do povo trabalhador. Essa família nunca esteve lá. Agora, com esses posicionamentos que o senhor destaca, que o pessoal destaca em todo o país, como é que seria uma administração sua, partindo do ponto de vista que nós sabemos que o governo precisa estar em acordo com a Assembleia Legislativa do Paraná, que tem 54 deputados, com uma projeção aí de reeleição de pelo menos boa parte deles. Como é que se administra essa questão dos seus posicionamentos como deputados, porque aí são bem contrários, né? Porque a gente tem uma Assembleia Legislativa que tem se alinhado muito aos governos. Como é que seria essa tua administração, analisando esses seus posicionamentos que o senhor colocou? Quero os 54 deputados a partir de janeiro do ano que vem fazendo oposição. Vai ser a primeira vez na história que vocês vão ver deputado trabalhar. Todo mundo contra o senhor, no caso daí, se o senhor for governador. Porque o papel do deputado é fiscalizar o governador. E eles não fazem isso. Se eles fizessem isso, teríamos um governo melhor. Por isso, eu vou fazer questão de que todos eles cumpram o seu verdadeiro papel de fiscalizar, de impedir desvios e de tudo aquilo que eu fizer de errado no governo, eles vão estar ali me corrigindo e eu vou estar melhorando. Se isso ocorresse, você teria um país melhor. Qual é a realidade que você tem? É só lembrar aquela roubalheira da construção de escola. Parte do dinheiro foi para quê mesmo? Para compra de deputados. Compra de desembargador. No cenário nacional não é diferente. Aqueles milhões da Petrobras, da Odebrecht, da Friboi, foi dinheiro para compra de deputados. Então eu quero dizer a você, ouvinte, a partir do ano que vem, nós vamos rever essa situação. Nós não precisamos de apoio da Assembleia. Não precisa disso. Precisa que a Assembleia trabalhe em favor do povo. Agora, é claro, eu apresento lá um projeto de interesse dos agricultores familiares, por exemplo. Inclusive aqui os de Teixeira Soares, quero mandar um bom dia para eles, estão nos ouvindo nesse momento, são amigos meus, amigos do Leandro. Eu vou apresentar um projeto de interesse desse povo da agricultura familiar, o deputado vai ter oportunidade de ficar contra ou ficar a favor. Não do governador, mas das pessoas. Um outro assunto que preocupa e tem que ser pensado para os próximos anos é a questão financeira do Estado. Nesse ano nós tivemos um orçamento de 59 bilhões. Já foi um orçamento menor do que o orçamento do ano passado, de 2017, e as projeções para o ano que vem não são muito diferentes. A Assembleia deve aprovar, através da LDO, um orçamento de aproximadamente 61 bilhões. Quer dizer, um orçamento que serve para o custeio da máquina, para pagar a folha de pagamento, enfim, o custeio de um modo geral. Nesse sentido, eu pergunto, de onde o senhor vai tirar dinheiro para investir no Paraná? Para investimentos que não são exatamente aí essa composição salarial envolvendo folha de pagamento e custeio. Investimentos. Mas daí eu quero dizer uma coisa para você e para o ouvinte. Você que está me ouvindo. Você acredita nessa história que eles contam do governo que não tem dinheiro para nada? Ora, como que tem dinheiro para auxílio moradia? Tem dinheiro para bancar a mordomia de deputado? O governo Beto Richa Cida Ratinho torrou milhões com aluguel de helicóptero, de avião, fora outras coisas que eu só vou saber a partir de janeiro estando lá. Então eu não acredito nessa gente. O senhor acha que tem dinheiro, que os números não são esses? Eu acho que eles usam essa história para pegar a turma de baixo, o povo, e garantir os privilégios. Eu nunca vi alguém dessa turma falar em mexer com privilégios. Nem aqui no Paraná, nem em Brasília. Então eu não acredito nessa gente. Porque perceba, a nível federal, quando se falou em aposentadoria, o que eles querem mexer mesmo? Com a aposentadoria da trabalhadora rural que ganha o salário mínimo. Agora, eu nunca vi uma notícia falando em mexer com a aposentadoria de filha de general. Então eu duvido dessa gente. E mais, a economia do Paraná certamente não está bem. O governo Beto Richa Cida Ratinho
aumentou o ICMS de cerca de 90 mil itens. Nós temos no Paraná um pedágio dos mais caros do mundo. Ora, tudo que esse governo aí fez nos últimos anos foi feito de um modo que não incentivou. Eu conheço muitos comerciantes que passaram a comprar de empresas catarinenses, paulistas, porque lá o ICMS é diferenciado. Então, tem medidas que eles tomaram que prejudicaram ainda mais. Como você citou, se o dinheiro diminuiu a arrecadação, tem a ver com as medidas que eles próprios tomaram. Mas vamos supor que o valor que o senhor trabalha com a tese de que o governo tem mais dinheiro do que aquilo que ele divulga, não é isso? Que as contas não estão do jeito que eles estão falando. Mesmo assim, mesmo que seja um número maior do que esse citado aqui pelo governo, de 61 bilhões para o ano que vem, ainda assim faltariam recursos para investimentos. Então eu volto à pergunta, gostaria que o senhor dissesse para os ouvintes como é que o senhor vai investir no Paraná, de onde vem, do seu ponto de vista, essa fonte de investimentos que tem que sair além do orçamento do Estado. Não, vou te dar um exemplo da saúde. Da saúde é obrigado a investir 12%. O governo que aí está e o que antecedeu 8 anos no Requião nunca cumpriu isso. Eles não cumprem sequer a lei. Então, eu tenho minhas desconfianças em relação aos números que eles apresentam. E vou dizer uma coisa. Sendo nós, o pessoal, no comando, nós vamos abrir isso de modo claro para toda a população. E vamos garantir que o dinheiro que é da saúde seja investido na saúde, o que é da educação seja exclusivamente da educação pública, porque tem muito dinheiro que é da educação e eles colocam fora da educação pública. Então, eu penso que é muito dinheiro que tem lá. E duvido dessa história de crise que eles falam, porque pro lado deles não tem crise. Professor Piva, o Paraná tem em torno de 310 mil servidores, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. E o governo tem uma dívida que hoje chega a 8,53%, que representa 2 bilhões a mais no orçamento do ano que vem, envolvendo a database dos servidores públicos, que está congelada desde 2016. Database que é a reposição da inflação. Diante deste número, né, embora o senhor ache que o número é maior, mas dessa previsão de orçamento para o ano que vem, como é que o senhor vai fazer para pagar esses atrasados com os servidores públicos à database? O senhor acha que tem condições de fazer isso? Olha, quem está me ouvindo aqui, que tem uma pequena empresa, se não cumprir a database do seu funcionário, vai para a cadeia. Por que o governador pode descumprir a lei? Eu penso que isto é uma obrigação. Outra coisa, vou dizer para você que os números que o governo apresenta, eu tenho motivo para duvidar. Quanto foi o aumento do IPVA? Você que está de carro agora me ouvindo, puxe na sua memória quanto você pagou em 2015 e quanto você passou a pagar em 2016. Foram 40%. Observe o imposto que tem na gasolina, no óleo diesel que você compra. De todo lado o governo aumenta a mordida no nosso bolso. E nunca tem dinheiro para o povo. E o senhor não vai aumentar impostos? No seu governo não teremos aumento de impostos? Ao contrário, nós vamos pegar aquela maldade que o governo Richa Cida Ratinho fez lá do aumento de impostos e nós vamos voltar ao que era antes. Por quê? A nossa ideia é que as pessoas do povo do Paraná tenham o dinheiro em mão e com isso a economia vai circular, vai gerar, vai ter um desenvolvimento diferente. O que eles fizeram, as medidas deles serviram para encolher, para diminuir ainda mais a economia do povo. Então, no seu governo, o senhor vai resolver essa pendência que o governo do estado tem com os funcionários, é isso? Com o recurso que tem no caixa? É uma obrigação cumprir a lei, de verdade. É verdadeiro que as pessoas têm o direito, no mínimo, à reposição da inflação. Se o pessoal estiver no Palácio Iguaçu a partir do ano que vem, nós vamos cumprir a lei. Aí sim nós vamos fazer aquilo que alguns dizem que no Paraná a lei é seguida à risca. Nós achamos que não é. No caso, para parte do povo, do servidor, a lei não é cumprida. Tem uma lei também que está em vigor que faz com que o governo retire do fundo previdenciário aproximadamente 140 milhões por mês, né, para custeio também de dívidas feitas pelo próprio governo. Como é que o senhor avalia essa lei? O senhor vai revogar assim que entrar? Mais uma prática criminosa desse governo e dos anteriores, não só desse que termina agora em 8 anos, que é o seguinte: o servidor que está me ouvindo, ele sabe que todo fim do mês, no contra-cheque dele, vem lá uma mordida que é para o fundo previdenciário. Só que a contrapartida do governo, desde que o Lerner criou este fundo, o governo não fez essa contrapartida. Por isso que aumentou essa dívida. O que obrigou o Beto Richa a promover, junto com o Ratinho e a Cida, aquele massacre contra os servidores do dia 29 de abril,
onde eles fizeram uma votação na Câmara, na Assembleia Legislativa, autorizando o governo a retirar o dinheiro que é depositado por nós, servidores, para cobrir a falha que eles cometeram em não repassar a parte do governo. É mais uma prática criminosa que vem acontecendo no Paraná. 7h46, nós estamos conversando com o candidato ao governo do Paraná, o professor Piva, do PSOL. Quero aproveitar um pouquinho também essa sua experiência na área de educação e perguntar as suas propostas para essa área. Em primeiro lugar, reduzir o número de alunos por turma. Para a criança que ser melhor atendida, ter um atendimento diferenciado, para garantir que a professora também tem uma condição de trabalho. Em segundo lugar, cumprir a lei da hora-atividade, a lei do piso, garantir que a merendeira receba o mesmo que o professor receba de auxílio transporte, que tenha formação continuada, ou seja, nós queremos ter uma escola pública no Paraná tão boa a ponto de que as pessoas migrem da escola privada para a escola pública. E isto é possível. Eu, como professor, já vivi essa experiência, só com a questão da redução do número de alunos por sala de aula já vai dar uma qualidade bem diferente do que tem hoje. Outro assunto que faz parte aqui dos nossos temas aqui da entrevista é pedágio, que o senhor já falou um pouquinho no começo da entrevista. Sabemos que os contratos de pedágio vencem no ano de 2021. Agora, na campanha, muitos candidatos estão falando a respeito de pedágio, mas infelizmente esse assunto acaba vindo apenas na campanha e depois nem sempre as promessas são cumpridas. Então eu pergunto para o senhor, qual é o modelo que o senhor defende de pedágio no Paraná? O nosso plano de governo prevê o seguinte: este pedágio que aí está, que foi implantado pelo governo Lerner, à época o líder dele inclusive era o Beto Richa na Assembleia, esse pedágio no governo PSOL vai acabar no Paraná. Nós não queremos saber desse modelo aí não. Um modelo que serviu para enriquecer meia dúzia de pessoas, né? Que inclusive, segundo procuradores, investigação que correu, teve muita roubalheira nesse pedágio. Então este modelo que aí está conosco, ele acaba em 2021. Mas qual é o modelo que o senhor defende? Na prática, como é que tem que ser? A nossa ideia é que aquilo que é público tem que ser público. Nós não aceitamos que uma estrada construída com dinheiro do povo sirva para enriquecer pessoas. Ela tem que ser uma coisa pública. E se tiver a necessidade de adotar medidas para duplicação, para melhorias, nós queremos discutir com a sociedade, com os segmentos organizados, desde que não tenha cobrança que vise o lucro. Sim, mas eu gostaria que o senhor deixasse um pouquinho mais claro. O senhor é contra... Empresa pública. Empresa pública. Isso. Aí não teria esse sistema que nós temos hoje de pedágio. Desde que a comunidade entenda ser uma necessidade. Mas de imediato, esse que está aí, nós não queremos saber. Se tiver um debate franco e aberto na linha de algo público, controlado pela população paranaense. Candidato, existe uma possibilidade, não sabemos ainda como é que vai ser, claro, no decorrer das eleições, se houver um segundo turno no Paraná envolvendo os candidatos que estão aí no topo das pesquisas, existe uma possibilidade do pessoal se aliar a esses candidatos ou vocês ficariam neutros? Eu desconfio que não vai ter segundo turno, porque veja bem, eu represento o povo sem terra, os assentados, a agricultura familiar, represento os servidores públicos, represento as mulheres com a Fernanda Camargo, que é minha candidata na chapa co-governadora, estudante, segundo o Ibope, onde eu tenho mais índice de aprovação. Veja, um candidato que tem essa aliança com esses diversos segmentos, que metade desse povo venha comigo, já não vai precisar nem do segundo turno. O senhor está confiante, o senhor acha que não tem segundo turno, então? Eu estou confiante. Veja, o Ibope me botava com 0, não me botava meu nome. Na primeira vez que colocou meu nome, apareci com 2%. Veja, em uma semana eu cresci 200%. Então, é algo significativo. Eu sei que o senhor já foi candidato a prefeito, já foi candidato a deputado estadual. Ao governo do estado é a primeira vez que o senhor disputa? É a primeira vez, é importante eu fazer um registro aqui para as pessoas. Eu fui vereador em Almirante Tamandaré. Um mandato? Um mandato. Depois eu fui candidato a prefeito. Continuei dando aula. Eu nunca vivi de política. Eu atuo como militante, assim como o Leandro Dias, que é nosso presidente aqui de Ponta Grossa. A gente tem uma atuação como militante. Nós não gostamos dessa ideia de política como profissão. Professor Piva, corrupção no seu governo, que mecanismo o senhor vai criar para combater a corrupção? Nós vamos fortalecer o Grupo de Ação e Combate ao Crime Organizado, que é que é o GAECO. Que já existe, né? Existe, que foi esvaziado, sucateado pelo governo Beto
Richa, Cida, Ratinho, porque essa gente aí tem pavor de investigação. Este grupo, que é um dos mais sérios do Brasil, terá todo o nosso respaldo, terá toda a autonomia, todas as condições de trabalho. Nós vamos, então, apostar nessa gente valorosa que já mostrou para o povo paranaense que eles têm capacidade, têm inteligência, têm condições de trabalho. Só resta, a partir de janeiro, oferecer todas as condições para que eles desempenhem o seu papel. Agora, eu sou obrigado a dizer uma coisa para você e para quem me ouve. Se você que me ouve está aceitando botar a cara de um candidato no teu carro em troca de gasolina, meu amigo, aí vai ser difícil acabar com a corrupção. Se você que está me ouvindo já iniciou a temporada de jantar e almoço de graça, oferecido por candidato, se você participa desse tipo de coisa, não tenha dúvida, você está contribuindo para a permanência e a prática da corrupção em nosso país. Professor, agora o senhor tem 30 segundos para responder a seguinte pergunta: como governar o Paraná de forma eficiente? Começa pela campanha. Você que está me ouvindo, preste bem atenção. Aquele que faz campanha milionária, ele tem um compromisso com o lado errado com a corrupção. Nós temos um compromisso bem definido. A eficiência vem em colocar o governo do estado, tudo que tem de recurso lá, a serviço da maioria. Coisa que desde o século XIX nunca aconteceu. Venha conosco, vote 50, para deputado estadual, vote no Leandro, que é aqui de Ponta Grossa, vote para deputado estadual no 50, que é o número do PSOL. Eu agradeço a sua participação, conversamos com o professor Piva do PSOL, candidato ao governo do estado do Paraná. Mais uma vez, obrigado e um bom dia. Um bom dia a você e em especial aqueles que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado pela audiência. Rádio T, eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação.